Fala pessoal, tudo bom com vocês? Nós estamos nos encontrando mais uma vez e o tema da aula de hoje é a ética kantiana. Immanuel Kant foi um filósofo muito importante, alemão, na verdade da Prússia, né? Porque a Alemanha só foi se unificar no século seguinte. Ele viveu no século XVIII e ele viveu na cidade de Königsberg, foi professor da faculdade lá, foi professor de filosofia e ele é o grande expoente, o grande representante do chamado iluminismo alemão. A gente já viu o iluminismo francês com aquelas figuras Voltaire, Montesquieu, Rousseau, e tem também o iluminismo alemão, que o principal representante é o Kant. E a gente vai ver a dimensão ética do pensamento kantiano, né, do Immanuel Kant. O que é ética? Ética é a ciência do comportamento humano. É aquela ciência que estuda o agir humano. Quando a gente, por exemplo, avalia determinados comportamentos como comportamentos certos ou errados, né? Então a gente está fazendo juízos éticos. Então, por exemplo, quando você diz matar é errado, roubar é errado, mentir é errado, quando você fala que para algumas tribos indígenas a antropofagia não era considerada um erro, não era considerado um mal, mas na ética cristã, por exemplo, a antropofagia é um grande pecado, um pecado gravíssimo. Então a gente está falando aí de diferenças éticas entre as nações. Então a ética é isso, a ética é quando você estuda, avalia o comportamento humano segundo padrões de certo e de errado. E o Kant, ele falava uma coisa muito interessante, que é o seguinte: a ética pressupõe a liberdade. E o ser humano, a alma humana, é o único elemento livre do universo. Se vocês olharem, por exemplo, assim, o comportamento dos leões, o comportamento das zebras, o comportamento dos cavalos, individualmente eles não diferem muito uns dos outros. Por quê? Porque eles só fazem aquilo que a natureza já inscreveu nos instintos deles. Agora o ser humano não. Quando você olha para a humanidade, você tem, por exemplo, um São Francisco de Assis e tem um Hitler. Você tem uma Cleópatra e tem uma Madre Teresa de Calcutá. O que justifica essa diferença entre os exemplares da espécie humana, entre os indivíduos da espécie humana? O fato do ser humano ter uma alma racional e livre. E é justamente a liberdade que, para Kant, é a condição para que haja ética. Por exemplo, se você me ofendeu e eu digo assim, olha, eu repudio essa sua ofensa, essa sua atitude, eu acho que você não deveria ter falado dessa forma comigo, isso significa que eu pressuponho que você era livre para falar de outro jeito, que você poderia ter controlado seus impulsos, poderia ter moderado as suas palavras. Então só é possível você julgar eticamente a conduta de alguém que seja livre. Então, quando você olha para o mundo inteiro, você vê que o mundo inteiro ele é submetido a leis físicas. Mas a alma humana é esse único elemento livre que existe no universo. Só que, embora a alma humana seja livre, o homem é livre para fazer o que ele quiser, isso não significa que não tem uma lei moral dentro dele, a qual ele deva obedecer. Só que é o seguinte, ele pode desobedecer, ele tem a liberdade de desobedecer. Ele pode agir contrariamente à lei moral. Você não pode contrariar a lei física, mas a lei moral você pode contrariar. Isso não significa que a lei moral não existe. Kant falava assim, existem duas coisas que me assombram, que me espantam, que me causam profunda admiração. O céu estrelado acima de mim e a lei moral dentro de mim. Então, ao contemplar a lei moral, eu tenho lá um imperativo, alguma coisa que fala na minha consciência o que eu devo fazer e o que eu devo evitar. Respeite o outro, evite ofendê-lo. Respeite a vida do outro, não mate. Respeite a propriedade, aquilo que é do outro. Então você não pode roubar. São imperativos. Só que eu posso posso tomar atitudes de acordo com a lei moral que eu contemplo no meu coração, ou posso não obedecer à lei moral, posso desrespeitar a lei moral, porque afinal de contas eu sou livre. E se eu não fosse livre, se eu não tivesse opções para a minha ação, eu não deveria nem ser julgado. Você só pode ser julgado por ter feito uma coisa se você tinha a opção de fazer diferente.
Então, o que eu disse, né? A ética, ela pressupõe a liberdade. Então, esses elementos todos estão aí na formulação da ética em Kant. A questão da liberdade humana, essa percepção de que o homem é o único ser livre, mas embora ele seja livre, ele tem uma lei moral a qual ele deve obedecer, mas ele pode também desobedecer essa lei moral. Pode, mas não deve, né? Ele pode agir de outro modo, mas ele deve agir de um determinado modo. E aí, ao longo da história da humanidade, nós temos diversos sistemas éticos. E os sistemas éticos que vieram antes do Kant, a gente poderia categorizá-los da seguinte forma: eles são sistemas éticos teleológicos, ou seja, apontam para um telos, para uma finalidade. Essa crítica que o Kant faz, né, a esses sistemas éticos que vieram antes dele. Então ele diz assim, por exemplo, o aristotelismo, ele diz que a finalidade da ética é a eudaimonia, a felicidade. O homem ético é um homem realizado, feliz. O homem que não é ético, ele pode até ter sucesso em alguma área da vida, em algum campo. Ele pode ter prazer, ele pode ter dinheiro, ele pode ter algum tipo de fama, de prestígio, mas ele não se realizou como homem. Então ele nunca vai ser verdadeiramente feliz. Então a vida ética tem como finalidade a eudaimonia, para Aristóteles, a felicidade. Se você pegar, por exemplo, as escolas helênicas, que são sistemas éticos, qual é a finalidade das escolas helênicas? Alcançar a ataraxia, a imperturbabilidade, a paz de espírito. Então existe uma finalidade também. Quando você olha para a ética medieval, São Tomás de Aquino, por exemplo, por que o homem deve cumprir os mandamentos? Porque esse é o meio para ele ver a Deus. Se ele ama a Deus, então ele vai poder, no céu, no paraíso, na eternidade, gozar da visão beatífica. Vai poder ver a face de Deus, vai para o céu. Então a ética seria um meio para você conseguir chegar ao paraíso, para você um dia contemplar a face de Deus. Tudo isso Kant acha que é besteira, porque faz da ética um meio e não uma finalidade. Então ele diz que isso tudo, todos esses sistemas éticos, eles podem ser considerados imperativos hipotéticos. Por que hipotéticos? Porque eu obedeço aquele princípio moral se eu ganhar alguma coisa com aquilo. Se aquilo me trouxer felicidade, se aquilo me trouxer um dia a visão de Deus. Então ele diz que isso avilta, denigre a ética, porque a ética ela não pode ter motivos extrínsecos, não pode ter motivos outros, finalidades outras. Você deve obedecer um determinado princípio moral pelo simples fato de ser um princípio moral. É a ética do dever pelo dever. Então ele diz que o imperativo hipotético ele está errado. E o imperativo categórico, quando você obedece algum princípio moral, por ele ser um princípio moral, por puro respeito à lei moral, sem nenhum interesse, sem nenhuma finalidade para fora disso, então aí sim você tem um ato moral pleno, perfeito. Então ele distingue, né, imperativo hipotético quando você tem outras finalidades. E você usa a ética como meio para você obter essas outras finalidades. E o imperativo categórico é o dever pelo dever. Vejam que o Kant ele é assim muito rigoroso, porque para ele não basta o que você faz. No sistema ético de Kant, o importante não é só o que você faz, não basta isso. Depende também do porquê você faz. Eu posso, por exemplo, agir conforme o dever, mas não agir pelo dever. E aí essa minha ação não vai ser perfeita. Vamos supor que eu esteja no metrô e ceda o meu lugar a uma pessoa mais idosa. Eu fiz uma ação que, considerada por si mesma, é uma ação boa, é uma ação de caridade. Mas se eu fiz isso, por exemplo, para impressionar a menina que estava do outro lado, para mostrar que eu sou cavalheiro, e aí eu já perdi todo o mérito. Porque eu fiz uma coisa conforme o dever, mas eu não fiz pelo dever. Então não basta você agir em conformidade com o dever, você deve agir pelo dever. Você respeitar a lei sem nenhuma finalidade para além dela. Quando eu falo da lei, eu estou falando da lei moral, não estou nem falando da lei escrita, não. A lei escrita é um segundo momento. A gente está falando aí do direito, né? Isso é num segundo momento, mas o que fundamenta o direito, o que fundamenta a lei escrita é a ética, são os valores.
E quando o Kant usa a palavra lei, ele está falando da lei moral, aquela lei não escrita, aquela lei que a gente contempla racionalmente. E de que maneira você vai descobrir o que é o certo, né? Qual é a atitude certa que você deve fazer? A solução de Kant é o seguinte: a atitude certa, o imperativo categórico, é aquela que todo mundo poderia fazer. E isso constituiria um mundo justo. Então, por exemplo, se eu me vejo numa determinada situação tentado a contar uma mentira para me livrar de uma situação embaraçosa, ou mesmo para preservar alguém, sei lá, eu preciso contar uma mentira. Aí eu devo pensar assim: todo mundo pode contar mentira? Não. Se todo mundo pudesse contar mentira, a palavra dada perderia todo o valor. Então, não importa qual é a finalidade que eu coloco, eu vou mentir aqui para poder alcançar um bem maior acolá. Não importa. Se aquilo é objetivamente mal, se todo mundo deve evitar aquilo, eu também devo evitar. Então o imperativo categórico ele tem essa característica da sua universalidade. Ele não admite exceções. Tudo aquilo que deve ser feito por todos sempre. E é assim que a gente resume o imperativo categórico. Age de tal maneira que a tua ação possa valer sempre e em todo lugar como lei universal. Se todo mundo pode fazer, e isso conformaria um mundo justo, eu posso fazer também. Se todo mundo deve evitar aquilo, eu não posso ter razões particulares para poder fazer. Vejam que o Kant não está tão preocupado com as consequências da ação. A ética dele é uma ética formalista, não é uma ética voltada para a materialidade da ação. Ele está preocupado mais com a forma da ação do que com a matéria da ação. Não interessa, por exemplo, se eu vou mentir para preservar a integridade de alguém, se eu vou mentir para poder, sei lá, proteger alguém, não interessa. Aquilo é errado sempre, não admite exceções. Então a gente vai ver depois que tem uma outra escola que vai antagonizar aí com a ética kantiana, que é o utilitarismo. O utilitarismo diz assim: não existe nada que seja em si bom ou mal. Você tem que fazer em cada situação, você tem que fazer um cálculo concreto de o quanto de prazer, o quanto de felicidade você vai gerar com aquela ação. E se aquela ação for gerar maior prazer para um maior número de pessoas, então essa ação é correta. Você teria que fazer o cálculo das consequências, seria uma ética consequencialista. É a ética do utilitarismo. Depois a gente vai ver mais detalhadamente o utilitarismo, que é com Bentham, Mill, mas Kant não acredita nisso. Kant ele não está preocupado com as consequências da ação. A ética dele é uma ética formalista, não é uma ética consequencialista. Então não interessa por que você vai mentir, não interessa se você está querendo fazer aquilo ali para poder alcançar um bem maior. Não, aquilo é errado, é objetivamente errado, não está de acordo com o dever, é algo que as pessoas não podem fazer sempre, em todo lugar, em qualquer circunstância, então você também não pode fazer. Então uma característica muito forte do imperativo categórico é isso. É que ele é tão racional, que ele não admite exceção. Ele deve ser obedecido como uma lei universal. E você não pode ter, então, as suas motivações particulares para fazer o bem. Você deve fazer o bem pelo fato do bem ser o bem. É por puro respeito à lei moral, é o dever pelo dever. Você nunca pode fazer da ética um meio para você obter alguma vantagem, para você obter algum benefício. Isso aí prejudicaria a sua ação, empobreceria a sua ação, perderia o valor moral. A ação ela só é realmente moral e perfeita quando você obedece o dever pelo dever. Essa é basicamente a ética kantiana. Eu espero que esse pequeno resumo que eu fiz, né, da ética kantiana tenha servido para vocês compreenderem bem esse conteúdo. Vou deixar aí alguns exercícios e depois a gente corrige. Valeu, galera. Grande abraço.